Abra aí sua Bíblia, queridos, no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Nós, por enquanto, vamos ler somente este texto. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Abriram, hein? Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Senhor amado, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e ela tem falado tanto ao nosso coração, ao coração das pessoas que têm estado nesse lugar, e nós Te louvamos por isso, porque sabemos que o Senhor sempre fala conosco, que o Senhor sempre nos ensina, e que o Senhor tem grandes coisas a revelar ao coração de cada um de nós. Por isso nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração, Pai, para ouvir a Tua palavra, para aprender mais de Ti, para estarmos, Senhor, sempre no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada a Ti e derramando, Senhor, nosso coração diante de Ti, porque nós precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade na nossa vida, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti e amamos estar, Senhor, na Tua presença. Nós Te louvamos por isto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga amém. Está meio fraquinho esse amém aí, né? É um amém poderoso aí, né? Amém. Eu não sei quanto a vocês, queridos, mas a minha vida, assim, a gente já teve a nossa vida, né? A gente já teve, assim, alguns altos e baixos. Eu acho que a vida do homem, de uma certa forma, ela é cheia de altos e baixos. Nós vivemos períodos em que tudo vai bem, todas as coisas acontecem de maneira que você se sente confortável, seguro. Eu já tive épocas da minha vida que eu me sentia assim. E o grande problema dessas épocas é que a gente tem uma tendência muito forte a se esquecer de Deus. Mas há também períodos em que você deseja não ter nascido, não é verdade? Há uns momentos na sua vida que você não gostaria de estar passando por aquela situação, parece que é tudo tão difícil, parece que você não vai suportar, parece que os problemas são maiores do que você e você não consegue nem enxergar uma luzinha no fim do túnel. Há dias que você acorda bem, se sentindo feliz, mas há outros dias que você acorda muito mal, se sente triste. Às vezes você não sabe nem porquê, mas bate um vazio no seu coração, bate uma tristeza no seu coração. O livro de Lamentações, queridos, Lamentações, o nome do livro por si só já dá uma impressão assim muito errada para a gente, né? Mas o livro de Lamentações foi escrito por um homem que viveu a maior parte da sua vida, uma grande parte da sua vida, em grande decepção. Esse homem foi o profeta Jeremias. Pensa em alguém que passa a maior parte da sua vida fazendo a vontade de Deus. E ainda assim, se decepcionando com as pessoas e se decepcionando com as coisas que acontecem à sua volta. A Bíblia fala que Jeremias era um filho de um sacerdote chamado Ilquias. Ele cresceu ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra que ele abdicou de uma vida normal para atender o chamado de Deus. Ele não se casou, porque Deus o proibiu de se casar.
abriu mão de uma vida normal. Ele viveu numa época extremamente difícil para o povo de Israel. E profetizou e testemunhou o declínio da nação do reino de Judá. Eu me coloco na situação dele, e ministerialmente falando, eu creio que alguém na mesma condição, na mesma situação que ele, se sentiria extremamente frustrado por fazer o que ele fazia e não ver resultados positivos. Eu já disse aqui para vocês numa época que às vezes eu me sinto frustrado com pessoas, porque você investe em ensinar aquela pessoa os princípios da palavra de Deus e você vê que nada muda, porque entra por um ouvido e sai por outro, e as pessoas continuam fazendo sempre as mesmas coisas, e reclamam de Deus, e reclamam da vida, e reclamam dos problemas que estão à sua volta. Israel, que era o reino do norte, já tinha sido levado há cerca de 110 anos, mais 110 anos, já tinha sido levado cativo pelos assírios, por causa dos pecados do povo, por causa do afastamento de Deus. Essa situação, queridos, por si só já deveria ter servido de alerta para que Judá, o reino do sul, não cometesse os mesmos erros e não caísse também. E os profetas vinham falando a respeito disso e vinham chamando a atenção do povo. O grande problema é que, na maioria das vezes, quando as coisas estão relativamente bem, nós ouvimos e muitas vezes não damos atenção a isto. E consideramos que o que acontece com os outros, não vai acontecer comigo é diferente, né? A minha vida é diferente, o meu relacionamento com Deus é diferente, você está sempre com um pezinho atrás, né, e deixa de considerar aquilo que a palavra de Deus fala. Jeremias, a Bíblia diz que ele começou o ministério profético dele ainda muito jovem. Foi durante o reinado do rei Josias, que era rei de Judá. Josias foi um homem que começou também o seu reinado muito cedo. Ele começou com 8 anos de idade. Foi colocado como rei ali da nação de Judá. Quando a gente ouve falar, né, quando a gente lê a respeito de Jeremias, nós vemos que em Jeremias capítulo 1, versículo 6, ele responde ao chamado profético de Deus, se dizendo incapacitado para exercer o ministério, pois ele se considerava uma criança. Ele diz assim: então ele disse para o Senhor: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele se sentia uma criança. Não é que necessariamente ele fosse uma criança aqui, a Bíblia usa o termo criança, né, o termo, muitas vezes, para falar de uma pessoa talvez adolescente ou com pouca idade. Mas ele se sentia uma criança para exercer um chamado tão importante, e não só importante na vida dele, mas importante para toda a nação de Israel. Ele profetizou por 45 anos, e durante o ministério profético dele, ele teve relacionamento com 5 reis diferentes, começando lá com o rei Josias, depois o rei Jeoacás, que reinou apenas 3 meses, depois veio o rei Jeoaquim, depois veio o rei Joaquim, e por fim veio o rei Eliaquim, o rei Zedequias, né, chamado de Zedequias também, porque teve o nome mudado ali. A Bíblia também mostra, queridos, que ele foi um tremendo incentivador da reforma religiosa promovida durante o reinado do rei Josias. Josias, logo no começo do seu reinado, ele procurou a face de Deus, porque ele queria fazer as coisas segundo a vontade de Deus.
Não fala em que tempo, mas deve ser num tempo talvez um pouquinho mais adiantado, porque ele começou com 8 anos, mas as reformas começaram quando ele tinha cerca de 16 anos, mais ou menos. Ele tinha como pai um rei completamente perverso, totalmente fora do centro da vontade de Deus. Ainda assim, ele não foi influenciado por essa situação ruim do seu pai. Ele procurou servir a Deus da melhor maneira, procurou servir a Deus fazendo a vontade de Deus. Removeu ali da terra de Israel os altares de adoração e a deuses estranhos, que existiam muitos, porque ao longo do tempo as pessoas foram criando, construindo altares para servir deuses estranhos, e Deus estava sendo deixado de lado. Deus fazia parte de uma religião, de vez em quando eles iam lá, mas no seu dia a dia eles buscavam adoração a outros deuses. A Bíblia diz que ele reparou o templo, para que as pessoas pudessem, o templo que tinha sido destruído, reparou o templo para que as pessoas pudessem estar ali, buscar a Deus naquele lugar. Apesar, queridos, de todo o esforço de Josias, o que se viu, na verdade, foi uma atitude hipócrita da maioria das pessoas, porque elas não se importavam com a palavra de Deus, elas não davam atenção àquilo que Deus estava falando através da sua palavra e através da palavra dos profetas. Eu creio que essa situação se repete ao longo da história, e nós vemos em outras situações isto acontecendo da mesma maneira. E nós podemos ver isto também nos nossos dias, porque hoje nós vemos pessoas brincando de servir a Deus, brincando de estar na casa de Deus, mas não dando ouvidos à palavra de Deus. Oficialmente a idolatria lá em Israel tinha sido eliminada, tinha sido eliminada ali de Judá, mas no coração das pessoas ela ainda persistia. E Jeremias, quando ele escreve o livro de Jeremias, lá no capítulo 7, versículo 18, tem o registro da palavra de Deus ao profeta falando dessa situação. Ele diz assim: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Ele estava dizendo aqui, olha, toda a família, todas as pessoas estão mais preocupadas em adorar outros deuses do que obedecer a palavra de Deus, do que servir a Deus com todo o seu coração. As pessoas se distanciavam, elas sabiam que precisavam de Deus, mas buscavam alimentar a sua vida espiritual servindo deuses estranhos, deuses que não podiam falar, deuses que não podiam fazer nada. Afastaram-se de Deus. Josias era um rei piedoso. A Bíblia mostra isso, que praticamente em todo o tempo ele buscava fazer a vontade de Deus, era temente a Deus. Nos dias do seu reinado, Jeremias nunca teve problemas, porque ele tinha um excelente relacionamento com o rei. Josias buscou Deus e fez o que era reto diante de Deus, mas Josias morreu. Quando Joaquim, seu filho, assumiu o reino, o trono em seu lugar, ele fez coisas terríveis. A Bíblia fala que ele foi um rei extremamente perverso. Entre algumas coisas, ele perseguiu, aliás, todos os reis depois de Josias começaram a perseguir o profeta Jeremias, porque não gostavam de ser confrontados com as verdades que vinham
da sua boca, verdades que Deus o mandava falar. E porque eles não gostavam do que ouviam e eles agiam de uma maneira contrária, então eles começaram a perseguir Jeremias. E era um rei que não temia o Senhor, era um rei que não amava o Senhor. E durante o seu reinado, Israel foi levado a um estado extremo de calamidade. A Bíblia mostra que os babilônios invadiram Israel e a destruíram, e levaram todo o ouro e prata que havia no templo, que Josias havia trazido para o templo. Eles levaram para a Babilônia, destruíram o templo e levaram para o cativeiro grande parte dos judeus. A nata da sociedade judaica foi levada lá para a Babilônia. Todas essas coisas aconteceram durante o tempo do ministério profético de Jeremias. E muitas destas coisas ele tinha profetizado a respeito. Eu acho que nada pode ser mais desalentador ou desesperançoso do que isso, não é verdade, queridos? É como se a gente estivesse falando aqui o tempo todo da palavra de Deus, mas quem ouve, ouve por um ouvido e sai pelo outro. E depois, lá na frente, fica chorando porque Deus fez isto, porque Deus fez aquilo, porque Deus permitiu, porque Deus, e nunca olha para si mesmo. Nunca olha para aquilo que tem feito, nunca olha para o fato de que ele não tem obedecido à palavra de Deus, não tem dado ouvidos ao que Deus tem falado. O que nós vemos aqui, queridos, que apesar de toda essa situação, dessa situação que muitas vezes pode levar o homem à desesperança, nós vemos aqui um homem extremamente esperançoso e desejoso de ver a graça de Deus. Ele tinha esperança no seu coração. E em meio a toda a situação de causa ali, ele diz lá no versículo 22 do capítulo 3 de Lamentações, ele escreve lá dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Alguns anos antes, ou muitos anos antes, o rei Davi descobriu isto quando ele tomou uma decisão errada na sua vida por causa do orgulho no seu coração. E foi colocado diante dele duas situações de escolha. E ele teve que fazer a escolha entre duas situações aparentemente nada boas. Era como se dissessem para ele: olha, está aqui o despenhadeiro, você tem a oportunidade de se jogar, ou de repente você tem a outra opção de se matar a si mesmo. Ali foi um pouquinho diferente, porque ele teve a opção de escolher, mas ele sabia que por causa do pecado dele, por causa do orgulho no seu coração, o resultado seria o fim. E então ele declara lá em 1 Crônicas 21, 13, ele diz assim: é grande a minha angústia. E é verdade, queridos, é grande a minha angústia. Que decisão eu tenho que tomar na minha vida? É grande a minha angústia. Às vezes você está em profunda angústia, porque está passando por uma situação que você tem que fazer uma escolha, e todas as escolhas que você tem, nenhuma delas parece ser boa, mas você precisa fazer uma escolha. Davi disse: é grande a minha angústia, mas sabe de uma coisa? Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não vou cair na mão dos homens, porque eu sei que o fim é terrível. Ainda que eu tenha que morrer, era o que Davi estava dizendo, ainda que eu tenha que morrer nas mãos de Deus, eu prefiro cair nas mãos de Deus.
Jeremias, ele continua aquele texto dizendo: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, porque grande é a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. A nossa vida, queridos, é uma vida contínua de muitas batalhas. Muitas vezes você tem que enfrentar um leão por dia. Muitas vezes você tem que enfrentar situações no seu dia a dia, mas a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu acho que esse texto é um texto maravilhoso para nos lembrarmos, relembrarmos, para nós citarmos para outras pessoas que precisam de suporte, precisam de apoio. Mas, queridos, nós precisamos voltar ao começo, lá aos primeiros versos do livro de Lamentações, do capítulo 3, para nós entendermos um pouquinho o contexto das declarações de Jeremias sobre a fidelidade de Deus. Porque é muito fácil a gente simplesmente pegar esse texto e dizer as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada dia. Grande é a fidelidade do Senhor, é maravilhoso. E muitas vezes a gente pode usar esse texto como se fosse um mantra para renovar o nosso ânimo a cada dia, mas nós não podemos esquecer do contexto disto. E aí nós vamos lá, em Lamentações 3, de 1 a 10, ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Olha o que ele fala. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Esticou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se como um urso à espreita, um leão de emboscada. Vamos lá para o versículo 15. Furtou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areias os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e os abate dentro de mim. Quando você lê um texto desses, queridos, eu fico intrigado. Na verdade, eu acho que esse texto é uma declaração surpreendente. Surpreendente. Alguém que relata as piores coisas pelas quais passou e ainda assim ele diz assim: olha, foi Deus que fez isto. Foi Deus que me fez passar por todas essas coisas. Foi Ele que me fez viver todas essas situações difíceis na minha vida. Eu não sei se você consegue visualizar, enxergar essas coisas na sua própria vida. Aliás, eu não sei nem se qualquer um de nós já vivenciou 10% de tudo que Jeremias relata aqui, como situações pelas quais ele passou. Esse é o contexto do capítulo 3, versículo 23, de Lamentações, da declaração de Jeremias, quando ele diz: grande é a tua fidelidade.
Será que nós somos capazes, queridos, de viver tudo isto e ainda dizer que Deus é fiel? Somos, na verdade somos. A Bíblia diz que nós somos. A dificuldade muitas vezes está em onde você coloca o seu coração. Jeremias fala dessas situações e ele declara: grande é a tua fidelidade. No meio do caos, dessa situação de calamidade em que você se vê num buraco escuro, sem saída, sem saber o que fazer, ou sem saber para onde você pode ir. Jeremias aqui ele traz para a gente uma mensagem sobre a fidelidade de Deus. Evidentemente, isso aqui é um texto poético, queridos, né? Mas ele descreve aqui a calamidade ou a catástrofe, que é a destruição da cidade de Jerusalém, que ele profetizou a respeito e que ele vivenciou isto. E eu tenho certeza que para ele nada disto era agradável, porque o que ele esperava é que nada do que ele tinha profetizado pudesse acontecer, porque ele esperava que ao profetizar a palavra de Deus as pessoas mudassem o seu coração, porque ele esperava que quando ele falasse das coisas que Deus tinha falado no seu coração, pudesse haver transformação na vida das pessoas para que se evitasse acontecer o que aconteceu. Jerusalém sofreu constantes ataques dos seus inimigos, até que finalmente caiu. A cidade foi destruída, o templo foi destruído. O nome original do livro de Lamentações, na verdade não é Lamentações. O nome do livro de Lamentações é originário da primeira palavra do primeiro capítulo, do primeiro versículo do livro, que diz como, se você ler lá no comecinho do livro, ele diz: como jaz solitária a cidade outrora populosa. Como? A gente poderia dizer que essa palavra é uma palavra, seria uma forma de interjeição, né? Não está lá no rol das interjeições, mas a gente poderia dizer que é uma palavra de interjeição. Como Deus permitiu que isto acontecesse? Como isto pôde acontecer? Por que Deus permitiu que isso tomasse forma? Às vezes a gente fica se perguntando como? E naturalmente você relaciona essa situação a algo que Deus permitiu. Simplesmente, eu fiz tudo certinho, e mesmo assim Deus permitiu que isso acontecesse. Algumas pessoas até rejeitam Deus por causa disso, não olham para si mesmas, não olham para o seu coração, não olham para as suas atitudes. Nós estamos vivendo aí agora, né, uma situação de guerra. Essa semana, Estados Unidos mandou um bombardeio lá na Síria. Não sei quantas pessoas morreram. Mas nessa situação de Israel, quando houve a invasão e a guerra naquela época não era tão estratégica assim, né? Eles invadiam e matavam as pessoas, e milhares de pessoas morreram naquele lugar. Talvez outras tenham ficado feridas, aleijadas, sem parte dos seus membros. Jeremias, quando escreve Lamentações, lá no capítulo 4, versículo 10, ele fala das situações que ele presenciou. E ele diz lá: as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Quando a gente está longe de Deus, você começa a fazer coisas que você já não tem mais noção. As pessoas perderam a noção
do que era certo ou errado. A destruição ali era tão grande que as pessoas tinham perdido totalmente o bom senso. Coziam a carne dos seus filhos para poder sobreviver. Se tornaram carniceiros, se tornaram canibais, e não se davam conta do que estavam fazendo, estavam olhando somente para a sua necessidade de sustento, de sobrevivência. Em Lamentações 5:11, ele escreve dizendo assim: forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Eles já não podiam mais adorar a Deus. O templo tinha sido destruído, o templo que era o lugar, naquela época, o lugar de adoração, o centro de adoração a Deus, tinha sido destruído. Os babilônios invadiram Jerusalém. Os sírios tinham invadido Jerusalém. Os caldeus tinham invadido Jerusalém. Os moabitas tinham invadido Jerusalém. Mas uma coisa importante, você pode dizer, mas tantos inimigos, por que tantos inimigos assim? Em Jeremias, lá no capítulo 1:12, ele diz assim: foi Deus que fez isto. Ele diz assim: olha, não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Ele está dizendo, foi Deus que fez todas estas coisas. Deus fez todas essas coisas. Mas nós não podemos nos esquecer, queridos, que isto é consequência da nossa, muitas vezes, da nossa desobediência. Ou da nossa falta de obediência à palavra de Deus. Jeremias diz, Deus fez isso. Mas ele escreve depois dizendo, grande é a fidelidade do Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui, queridos? Que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por situações difíceis, porque Deus é fiel à sua palavra. Quando muitas vezes nós escorregarmos por um caminho que foge do centro da vontade de Deus, nós vamos passar por situações difíceis. Salomão escreve lá no livro de Provérbios, capítulo 24, no versículo 16, uma palavra de esperança, porque ele diz assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Porque Deus é fiel àquilo que Ele fala. Porque Deus é fiel às promessas que Ele fala a seu respeito. Deus é fiel à sua palavra. A tragédia que veio sobre Israel foi resultado da desobediência à palavra de Deus. E não foi por falta de aviso, queridos. Não foi por falta de Deus falar. Não foi por falta de Deus avisar. Porque desde o princípio, quando Israel saiu da terra do Egito, Deus já ordenou que Moisés escrevesse e falasse para o povo, dizendo, olha, Deuteronômio 28, se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos vão vir sobre a sua vida. Mas se você desobedecer a palavra de Deus, todas essas maldições vão vir sobre a sua vida. Deus nos dá 2 escolhas, queridos. Nós podemos escolher entre obedecer ou desobedecer, a escolha é nossa. Você pode dizer, não, eu não desobedeço a Deus, mas nas suas atitudes você está desobedecendo a Deus. Nas decisões que você toma, você está desobedecendo a Deus. No seu dia a dia, você está desconsiderando a palavra de Deus.
No período em que Josias reinou sobre Judá, o julgamento sobre Israel foi retardado por causa do seu compromisso, da sua dedicação em procurar conduzir o povo a buscar a face de Deus. Nós lemos lá no versículo 25 a 27 do livro de Lamentações, capítulo 3, ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio. Porque na maioria das vezes, quando você começa a passar por essa situação, o homem começa a murmurar contra tudo, murmurar contra todos e murmurar principalmente contra Deus. E ele diz: é bom passar por isto e ficar em silêncio, porque quando você não fala, você não permite que essa situação se torne realidade na sua vida. Porque quando você não fala, você coloca isso diante de Deus, Deus está ouvindo a sua oração. Porque quando você não fala e reflete sobre a situação que você está vivendo, você vai ouvir Deus falar com você. Vai ouvir Deus te dando um novo direcionamento. Vai ouvir Deus te dando uma nova esperança. No versículo 21 que nós lemos lá no princípio dessa mensagem, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias nos mostra aqui que isto, queridos, é uma atitude deliberada. Uma atitude de vontade. Eu quero trazer à memória, eu vou trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O homem naturalmente se lembra com mais facilidade dos problemas ou das situações difíceis que ele viveu, das coisas ruins que ele vivenciou, e muito facilmente se esquece das coisas boas que acontecem na sua vida, daquilo que de bom Deus fez na sua vida. Nós precisamos nos lembrar, queridos, das promessas de Deus, daquilo que o Senhor já fez. E eu me lembro de muitas coisas que Deus fez na minha vida, e isto para mim é um alento, isto para mim é um conforto, isto para mim é uma edificação. Porque eu posso dizer, como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus não falha, eu sei que Deus não tarda, eu sei que as suas misericórdias não têm fim, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que eu possa pensar, do que eu possa pedir, do que eu possa imaginar no meu coração. Eu sei em quem eu tenho crido. Jeremias, ele diz: Deus é fiel. Deus é fiel. Grande é a fidelidade do Senhor. Nós precisamos trazer à memória a verdade que Jeremias declara, que Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você tem promessas do Senhor para a sua vida? Eu tenho. Talvez você diga assim: bom, eu tenho promessas que o Senhor fez, colocou lá no meu coração há tantos anos atrás, e nada disso ia acontecer. Nada disso aconteceu na minha vida. Nada disto se tornou realidade.
Mas creia, queridos, Deus é fiel. E eu não quero me esquecer por um segundo sequer de que as promessas que Deus colocou no nosso coração, Ele vai cumprir. Eu quero me lembrar a todo instante que eu tenho promessas de Deus para a minha vida, minha esposa tem promessas de Deus para a vida dela, e você tem promessa de Deus para a sua vida. Então lembre-se, Deus é fiel, grande é a fidelidade do Senhor. Todas as coisas, queridos, são passageiras. Jeremias fala, todas as coisas são passageiras. Ele diz lá no verso 31 ao 32, ele diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Amém, querido? Há um tempo de restauração. Há um tempo de você voltar a experimentar a graça e a misericórdia de Deus e desfrutar de coisas boas novamente. Nós não podemos nos apegar àquele momento em que nós estamos vivendo, talvez seja o pior momento da sua vida, mas saiba que Deus está com você. Deus está presente mesmo naqueles momentos de dificuldade que você tem passado, e muitas vezes não tem entendido porque tem passado por isso, e muitas vezes tem reclamado com Deus. Deus está presente, mas Jeremias está dizendo: olha, esse tempo vai passar. A partir do momento em que você colocar o seu coração nas mãos de Deus, a partir do momento que você verdadeiramente ousar crer nas promessas de Deus, a partir do momento em que você confiar e fizer da palavra de Deus o seu modo de vida, a Bíblia diz: o Senhor não rejeitará para sempre. A bênção do Senhor vai vir. Amém, queridos? Um homem que viveu grande parte da sua vida experimentando as piores coisas. Talvez frustrado lá no seu coração, porque ele pregava a palavra de Deus. E nada do que ele esperava que acontecesse, aconteceu. As pessoas não gostavam de Jeremias. As pessoas não gostavam do que ouviam da boca dele. Porque a palavra que vinha da boca dele era sempre palavra de condenação. Era condenação porque as pessoas não queriam mudar o seu modo de viver. Era condenação porque as pessoas não queriam aceitar que elas precisavam de mudança na sua vida. Mas era, na verdade, palavra de libertação. A gente tem que olhar para a Bíblia, queridos, ou para a palavra de Deus, entendendo aquilo que realmente Deus quer fazer. Pessoas que olham, ouvem uma mensagem como esta e dizem, e podem dizer: bom, eu não vou mais na igreja, porque eu vou na igreja, só ouço palavra de condenação para a minha vida. Não, queridos, isso aqui é palavra de libertação. É Deus dizendo para você: olha, a tua vida está caminhando por este caminho terrível, mas você tem outra opção. Você pode fazer uma escolha. Sempre é tempo de nós nos voltarmos para Deus, sempre é tempo de nós mudarmos o rumo da nossa vida, mudarmos o rumo da nossa história. O Senhor está sempre esperando por uma decisão nossa, está sempre esperando por algo novo na nossa vida, e você pode fazer isso e dizer: Senhor, eu sei que eu tenho andado errado, mas eu quero voltar ao primeiro amor. Quero desfrutar das tuas bênçãos, quero ver a tua misericórdia alcançando a minha vida, quero ver a tua graça se manifestando na minha vida. Esta é a mensagem que Jeremias traz. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Amém, queridos? Fique de pé.